pessoal, um grande abraço. Eu sou o Edson Matoso. Começa agora o nosso Agora é com o Matoso. Você ouça a entrevista com a professora Gláucia Medeiros, tá certo? Uma jovem adulta, não é? Ou uma adulta jovem. O fato é que é uma pedagoga, uma geógrafa, está no processo de doutorando, conhecedora, pesquisadora de mineração. Eu aprendi tanto com a professora Gláucia que essa entrevista é muito pouco diante do conhecimento que ela tem. Eu proponho ouvi-la. Muito bem, pessoal. No Conversa, Puxa Conversa, eu recebo com muita satisfação mais uma mulher. Olha, tudo bem? Como é que está a senhora? Eu vou muito bem, o senhor? Professora Gláucia Medeiros. Entre outras coisas na vida, a senhora é pedagoga? MBA em Gestão de Pessoas, mestrado em Geografia. Eu estou terminando meu doutorado em Geografia agora no próximo mês. Geografia? Geografia também. E faço graduação também em Geografia, para poder ser geógrafa. A senhora viu? Acabou de sair o número de eleitores. As mulheres são quase 3 milhões, portanto, em torno de 100 mil a mais do que os homens. Pois é. Nós, assim, todo o Brasil, a gente acaba sendo o maior número do que os homens. E por que tem poucas mulheres na política? Porque é muito difícil. Eu vou ser muito sincera. Para tentar, né, entrar na política, existem muitas barreiras. Umas delas são as impostas, né, por algumas formas, né, de... não vou dizer assim governos, né, porque acho que é uma questão mais cultural. Aqueles ditadozinhos que a gente vê muito até hoje, né? Lugar de mulher no fogão, lugar de mulher lavando roupa, né? Antigo, né? É um discurso antigo, mas que assim, muitas pessoas ainda internalizam. E, consequentemente, as próprias mulheres, elas acabam internalizando isso. Agora, onde é que está mais entranhado esse discurso antigo, velho, machista? Eu acho que assim, a gente acaba, né, as mães, não de forma assim explícita, nem de forma assim pensada, de forma impensada mesmo, as mães elas acabam reproduzindo esse pensamento que elas receberam, né, das próprias mães ou dos pais, e elas acabam reproduzindo ainda para os filhos. E aí, consequentemente, as filhas, né, elas acabam acreditando que elas não têm aquela potencialidade porque elas já foi tirado dela qualquer chance de tentar galgar outros caminhos, né? Que não seja lavar roupa e fazer comida. Olha, a professora, posso chamar assim? Pode. Doutora ainda só quando? Só em setembro, se eu for aprovada, né? Se Deus quiser e com a sua competência, porque são os talentos, né? O que acontece? Eu tenho a professora, pedagoga, né? Eu tenho a geógrafa, é assim que se fala? Geógrafa. Gestora de pessoas. Gestora de pessoas e... Tem a especialidade de mineração. Mineração. Meu Deus do céu, eu falo com essa senhora mulher? Vamos falar da mineração? Vamos embora. Não é que geografia não seja importante, geografia é interessantíssima. Não, mas geografia é tudo. A gente nasce no lugar, a gente morre no lugar, a gente vive num lugar, a gente casa no lugar. Então, assim, geografia ela está presente em tudo. A gente não imagina o quanto a geografia ela faz parte da nossa vida. Pois é, e a mineração está lá, né? Com certeza, a mineração está em todas as etapas do processo. Vamos falar sobre a questão da mineração. Do que a senhora trata especificamente? Bem, eu faço um estudo comparativo, atualmente, na tese de doutorado, eu faço um estudo comparativo entre a sustentabilidade em Mariana, Bento Rodrigues, né, para ser Minas Gerais, né, onde teve o grande desastre, né, rompimento de barragem. Brumadinho já fica mais, né, próximo a... A região específica é Mariana. Então, Mariana, quer ser um estudo comparativo entre Mariana e Canaã dos Carajás. Então, é fazendo justamente uma análise, assim, uma linha do tempo, para ver o que a mineração agregou valor na vida da população local. Que a gente ouve, né, muito de que a mineração, ela desenvolve, ela ajuda o crescimento econômico, né, e social, só que é bom a gente colocar no papel o quanto que, de fato, a mineração, ela contribuiu. E, assim, a mineração, ela abre portas, porém, as políticas públicas, elas precisam caminhar, né? A gestão, a governança pública, ela precisa ser eficaz. E a gente tem como mensurar, né, se a mineração está agregando valor ou não na vida da população. E foi essa o meu grande desafio. O seu desafio. Olha só, a senhora foi falando aí, são conversas com pessoas como a senhora, pega isso aí, porque a senhora foi falando, eu já fui fechando até a minha cara. Eu vi. Porque isso me engaja um pouco. Eu entendo. Tá certo? Porque a gente viu o povo do Pará, um povo pobre. Nós somos pobres. Sim. Pobre de conhecimento. Verdade.
pobre de falta de condições de infraestruturas. Nós continuamos sendo enrolados e a gente fica patinando nessa tabatinga de ouro. Com certeza. Ou de outros metais. Vários. E a senhora diz que abre portas para quem, professora? Essa que é a parte, né, que é o grande desafio. Quando professora Gláucia Medeiros, se eu não falei, eu falo de novo. Gláucia Medeiros. Gláucia Medeiros. Então, essa que é a parte que é bem interessante quando a gente realiza o estudo, né? Porque a gente vê muito assim a questão do minério de ferro. Qual o carro forte, né, da mineração brasileira? Minério de ferro. Que é a grande, o grande assim, minério que é o responsável, né, pelo PIB, né, pela balança comercial. Porém, quando a gente fala em minério de ferro, a gente tem que lembrar que no subsolo ela não é assim, ela não contém apenas um minério, né? Ela contém uma série de minérios que são tidos como subprodutos. Então, se a gente faz uma análise da Cefem, né, por exemplo, né, o que faz com que o município tenha condições, né, de crescer? É quando você utiliza os royalties da mineração, né? Então, assim, você explora, né, a empresa ela tem a concessão, ela explora durante aquele período, né, determinado, né, o solo e o subsolo, e ela, em contrapartida, ela dá a compensação, né, para o município, estados e a União. No momento que você... E agora os municípios vizinhos impactados, né, que foi feita essa divisão também. Então, diminuíram os percentuais. O Canão dos Carajás ganha, sim, os municípios do entorno também. Sim, os entornos... Agora. É, porque isso é algo recente, né? Acho que foi 2017 que foi feita essa nova divisão, que assim, antigamente, né, vamos lá, antes, até 2017, você tinha 23% para os estados, 65% para os municípios e os 10% para a União. No caso, a partir de 2017, que entraram, né, com os municípios, né, do entorno diretamente impactados, foi colocado 15%, né, ou seja, o Estado diminuiu de 23% para 15%. O município, que tinha 65%, hoje ele recebe 60%. E a União... Muito, ainda é bastante. Muito, né? Muito. Porque a gente está falando aí de milhões de reais, né? Então, o valor é bem expressivo, né? E os municípios no entorno ficaram com 15%. No caso, quando você pega esses 60%, né, de mineração, o município a gente esperava que ele conseguisse viver bem, né, do recurso que foi destinado justamente para ele investir na população local. Esse que é a função da Cefem. E aí, no caso, quando você faz a análise, compensação financeira pela exploração dos recursos minerais, conhecido também como os royalties na mineração. Quando você tem esse valor expressivo, né, ou seja, a receita do município, ela cresce, vamos dizer, de 50 milhões, né, para 500 milhões, 1 bilhão, você espera que a população ela tem a melhor qualidade de vida, porque essa é a função dela. Professora, né? Gláucia Medeiros, a senhora mora em Belém. Moro em Belém, mas estudo bastante aqui o Estado. A senhora estuda o Estado, tem uma visão nacional, fazendo até esse comparativo com Canão de Carajás e Mariana. Sim, correto. Vamos lá, nós somos de Belém. Correto. 1,5 milhão de habitantes, aqui a Anandideu vai para 500, 600 mil. Chega alguma coisa disso para cá? Deveria. Teoricamente, a esfera estadual, né, que é o governo do estado, ele recebe o percentual dele. Ou seja, a gente está falando hoje de 15%. A minha pergunta, em 5 anos de mestrado, né, e doutorado, é onde está sendo aplicado os royalties da mineração na esfera estadual. Porque a gente tem aí 144 municípios, ou seja, seria até muito mais fácil você gerir, né, você aplicar esse recurso que é obrigatório, tá? Que fique claro que a Cefem, de acordo com a legislação, ela é obrigatória a aplicação na saúde, educação, infraestrutura e meio ambiente. Ela é, em hipótese alguma, ela pode ser aplicada em pagamento de salários, né, de funcionários ou qualquer outro tipo de despesa. Tá. Já me foi feito o sinal, a gente nem começou a conversar. A gente ainda nem deu a primeira cavada para pegar os minérios. Cidadão, você que está me vendo, cidadã, jovem, repare bem, a professora Gláucia Medeiros, ela está falando sobre mineração, nós teríamos um monte de coisa para tratar, porque vai ver o conteúdo que essa senhora tem. É importante. Como ela, tem outras mulheres maravilhosas que discutem essas questões. De repente, uma pessoa que está na fila da Caixa Econômica para receber o auxílio emergencial, ou outras que não, porque quando eu falo assim, eu não estou depreciando ninguém, não. Com certeza. Porque o pior de tudo é que tem gente que estuda, que tem conhecimento e não sabe disso. Não procura saber de onde vem o dinheiro. Pois é. E se vem, como vem. Pois é. E esse como vem vem mesmo?
Essa que é a questão. Está entendendo? Repare, então, quer dizer, num caso, quando você pega uma distribuição dessa de 15% para o Estado, nós sabemos quanto vem para Belém? Você sabe... Em percentual e em valores reais? Sabe que tem o Tribunal de Contas do Estado, que você tem o quanto que entra, só que a gente tem uma dificuldade muito grande para saber aonde que está sendo aplicado, ou seja, aonde que está sendo aplicada essa receita. E como é que o povo vai saber disso? Justamente porque não é uma coisa muito explicitada. Né? Quem precisa explicitar? Olha, eu acredito que assim, a lei deveria ser cumprida, porque uma das... Tem lei. Tem lei, não claro, não é cumprida. Então, a falta de compliance, né, em relação à questão, por exemplo, de você informar, né, você publicizar as informações referentes à aplicação, aplicabilidade, ela tem lei, né? Só que essa lei não é cumprida por nenhum ente federado. Espera aí um pouquinho, cidadão, nós que votamos, no nosso deputado federal, no nosso senador da República, que passa por lá. Com certeza. Ou passa pela LEPA também? Você, no caso, passa por todos os órgãos. Por nossos vereadores, a eleição é de novo. Sim. Né? Então, a gente precisa não só fazer... Tem o delegado da Polícia Federal, Augusto, ele vem fazendo uma campanha nas redes sociais chamada Não Venda o Seu Voto. Não venda seu voto. E eu tenho impressão, já ouvi falar que com a nota de 200 que está vindo aí, o voto poderá chegar a R$100. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso é nos chamar de burros, cada um de todos nós. É dizer, ô seus otários, pega 100zinho que eu vou mamar à custa do teu voto 4 anos. Essa que é a parte que a população... A gente precisa saber. Porque a população ela precisa entender, né, que assim, quando você fala não venda o seu voto, a gente está falando isso, que é para você não sofrer 4 anos. Porque não é o político que você, né, vendeu o seu voto que vai usar o SUS, que vai ficar lá esperando anos e anos para fazer uma fisioterapia. Não é ele que vai utilizar, né, o sistema público de transporte. Não é ele que vai ficar preso, né, no engarrafamento com a água subindo quando tem, né, as cheias, né, o inverno, que você tem o problema de saneamento básico. Não é o político que vai ter problema de dengue, que vai ter problema de raiva ou de qualquer hepatite, né? A gente tem tantas. Não é ele que vai ter esses problemas. Então, assim, a população ela precisa ter essa consciência de que se a gente vê todo aquele estardalhaço na época das eleições, é porque existe um motivo por trás. E são sempre as mesmas pessoas que prometem as mesmas coisas. Aliás, já tem... Deixa eu dar mais uma aí. Cuidado, que eu já sei que tem figuras que estão aparecendo em reuniões comunitárias oferecendo consultas gratuitas. E não é gratuita, não. E não é permitido, né? Não então, é permitido, mas estão fazendo já por aí. Pois é. E aí, no caso, quando você, né, vê... Ele diz você que não, tenta... mas ele já chega oferecendo. Pois é. Consulta para isso, consulta para aquilo. Consulta de onde? Pois é, e assim, é isso que a população ela precisa se conscientizar, porque tem que ter uma conscientização. Se ela não consegue viver, né, de forma adequada, com qualidade de vida, né, tendo o bem-estar de que ela merece, ela tem que entender aonde foi o problema. A gente tem mania de tratar o sintoma como se fosse um problema, e é uma coisa completamente diferente, tá? O sintoma começou antes das eleições. Antes da vitória, né? Porque a gente reclama do político, só que o que a gente faz? A gente pune o político com mais 4 anos. E aí depois, né, aí aquela coisa, eu tô com tanta raiva de você, eu sofri tanto, perdi meus entes queridos, né? Eu acho que a pandemia, ela veio para desvelar, né, determinados problemas que nossos já são estruturais, né? Eles são estruturais. Provou, né? Parou tudo para atender o Covid-19. Aliás, parou o que não existia, né? Pois é. Parou o que não existia. E para nós? Controvérsias, né? Controvérsias. Eu não posso, como pesquisadora, senão eu vou ser puxada a orelha. Deixa que eu diga. Não, porque sinceramente, agora, quando eu tenho que ouvir, não, agora vão reabrir as consultas por causa do Covid-19. Não, gente, olha só, tem o site chamado, né, que é o Transparência Pública, né, do Registro Civil. Lá são os cartórios que colocam, né, a questão dos óbitos, nascimentos e casamentos, são as certidões, tá? Quando você olha lá no portal, né, da Transparência do Registro Civil, você vê Registro Civil, acho que todo mundo deveria... É bom ver isso, Transparência... Site de transparência do Registro Civil. Registro Civil. Que a gente encontra lá? Né? Vocês encontram lá, né, os óbitos que tiveram, né, desde do ano passado até agora, que eles fazem um comparativo em relação a 2019 e em relação a 2020, no mesmo período. Vamos pegar aí o mês de abril, por exemplo. Abril, a quantidade de pessoas que tiveram, né, o óbito confirmado com Covid era pequeno, tá no gráfico. Isso aí é domínio público, né? Então você tem lá os gráficos pequenininhos. Quando você vê, quando foi decretado o lockdown, esse número subiu. Só que a gente tem que lembrar que o lockdown ele foi adiado várias vezes. Sim. E os dados ali de óbitos não alteraram.
no momento que teve o lockdown, que as pessoas morreram mais. Mas ninguém fala isso, né? Ninguém fala isso, porque, para mim, assim, a gente tem o problema dos veículos de comunicação que deveriam estar mais focados justamente nas problemáticas, em tentar ajudar até mesmo a governança pública a ser mais eficaz no diagnóstico e no tratamento. Aí você fica fazendo só terrorismo nas pessoas. Só terrorismo. Então, eu vejo isso. Porque, assim, por exemplo, quando a gente pega a questão da quantidade de óbitos por doenças cardíacas, ou AVC, ou qualquer outro problema... A senhora tem esse dado? Vi, claro. Por quê? Porque eles falam, por acaso, que quando a pessoa fica lá sendo entubada, já tem o problema do isolamento. O isolamento faz mal à saúde. Tá? O isolamento faz muito mal, você libera hormônios, cortisol, que faz um dano enorme para a saúde. Então, você tem a questão dos danos internos, que a pessoa já está lá naquela tensão, naquele estresse, e esses problemas desse hormônio, ele ataca justamente áreas que são extremamente sensíveis. Aí você sente qualquer coisa, vai buscar o sistema público de saúde, o sistema público não te atende. Não te atende, só atende não te atende. Covid-19. Só atende Covid-19. Entre aspas, porque eu tenho filmagens, eu fiz reclamação, liguei para a polícia num posto de saúde que fica ali na Doutor Freitas, justamente porque os médicos não estavam lá. A equipe médica, a enfermeira saiu de dentro do carro, no estacionamento, e disse, como é que você entrou aqui? Eles estavam mais preocupados em saber como é que eu furei a barreira lá dos cones, numa UPA 24 horas, que é proibido por lei, está fechada, porque a minha amiga estava passando mal, sem conseguir respirar, buscando atendimento que já tinha sido rejeitado em 6 unidades. 6 unidades. Como é que a pessoa vai sobreviver? Então, ainda tem que ser feita uma investigação, uma apuração bem grande, uma auditoria, para saber as causas das mortes, né? Como é que foi o antes da pessoa chegar à fatalidade. Então, assim, tem muita coisa para a gente falar. Muito, é verdade. Em pouco tempo não dá para falar, infelizmente. Mas quem sabe em oportunidades outras, porque muito triste. Primeiro fico muito satisfeito e eu sei que isso aí até fica me provocando. A provocação. Aí, eu lhe provoquei e a senhora provocou, dado eu como jornalista, como cidadão. E nós temos a obrigação de pelo menos passar isso para a pessoa. Sim. Mas eu também vamos fechar, né? O Roberto Rocha, que eu conheço desde rapazola, de muito tempo, sabe, acompanha a senhora, advogada, né, Roberto? Advogado. Meu fiel escudeiro. Seu fiel escudeiro, né? Acadêmico. Acadêmico de... Tá. Pois é. Então, é o seguinte, ele me passou um pôster, né? Um postal, né? Como é uma postagem, onde fala como é sustentabilidade, a senhora falou aí? Sustentabilidade. Sustentabilidade, com geração de emprego. Sim, geração de emprego e renda. Sim. E o que mais? Você tem uma parte do empreendedorismo, você tem dos artesãos. Isso é discurso de candidato. A senhora é pré-candidata? Eu sou pré-candidata pelo partido... Pode falar? Pode falar? Não sei, pode. Eu não posso... Não prefiro assim. Sou pré-candidata. Para as eleições. Lá na frente, né? Isso, para pré-candidata vereadora. Olha, alguém pode até pensar assim: jogada ensaiada do Matoso. Gente, me diga quantas pessoas tem na sua rua e quantos candidatos tem? Para vereador, põe agora com o fim da coligação, a gente tem um candidato perto da gente, a gente não sabe quem é. Mas normal, é democracia. E é até bom que com o fim dessas coligações. E ainda mais mulher, tem mais aqui mesmo. Não, e isso é excelente. Eu vejo como sendo algo muito positivo, porque assim, eu nunca fui política, nunca me filiei a partido nenhum. Sempre tive uma resistência muito grande, mas não adianta a gente pegar e ficar reclamando de casa ou em grupos de WhatsApp, que é autoajuda. A gente tem que arregaçar a manga e fazer. Pois então a gente... A senhora falou em sustentabilidade, geração de emprego e renda, isso aí. Mas os candidatos tudo falam isso. Sim, mas aí é importante saber, né, o conceito, trabalhar, né, é importante viver a sustentabilidade, né? Sustentabilidade, ela não está só no discurso, ela é muito mais ação do que discurso. Trabalhando na questão da mineração, a senhora sabe de onde pode vir. Eu sei muito recurso, que da onde vem, quais são os trâmites, né, que você pode obrigar, né, que tanto a Câmara Municipal quanto a Assembleia Legislativa, ela vote, né, justamente para retornar esse dinheiro à população, porque é onde ela tem que ser aplicada. Então, os entes federados, eles têm as suas responsabilidades, a transparência pública ela é obrigatória, independente da esfera, e nós, né, como cidadãos, a gente tem por obrigação, eu mais ainda como pesquisadora, a fazer com que seja aberto justamente para o povo, porque é algo que prejudica diretamente a população. Porque a senhora sentiu na pele, né? Sim, muito. Viu de onde vem a riqueza do Estado e do país. Sim. A senhora vai bem aqui com uma amiga sua precisando do atendimento público. Sim, foi muito triste. Foi muito triste. 5 não consegue, uma ainda é questionada.
Tá certo? Certo. Imagine as pessoas mais simples, Com mais certeza. humildes, que não têm essa... Porque, assim, no caso, é importante que a população também entenda, até mesmo para acabar com essa rixa, é da empresa, é o governo. Política pública é obrigatoriedade da governança pública. Então, é o público, é o setor público que tem que justamente pegar aquela receita, aquele recurso e fazer políticas públicas. A empresa, ela tem responsabilidade? Tem, e muita. Porque, ela, inclusive, Sim, ela sim. tem... os sites, né, de sustentabilidade, se você olha os relatórios, a gente até questiona alguns dados que eles são muito assim superficiais. E é importante que... As pessoas não sabem. Não sabem. Então é importante que assim, a compliance, né, que é justamente essa abertura, essa ação, né, de você ter conformidade em relação ao que é a teoria, a prática, ela é fundamental. E para ter mais ainda a questão da accountability, né? A accountability é agir de acordo com a regra. Você precisa agir de acordo com a regra, porque nós já temos muitas leis. Posso garantir, não precisamos de mais leis. A gente precisa que as leis... Falta cumprir, né? Então, a gente precisa que... E as leis têm lá a questão da fiscalização. Né? Nós fomos, né, Roberto, Agora, quem é que vai fiscar o governo se o governo coloca... Então, mas é por isso... Mas vem cá, mas a Constituição Federal de 88, o que ela difere ela das outras constituições? É justamente a participação popular. Que as pessoas precisam entender que controle... Se a participação popular, se o cidadão que está lá for ser escolhido pelo partido tal, pelo vereador tal, pelo deputado tal... Cada indivíduo, ele tem esse direito. Nós, como cidadãos, né, cada indivíduo, ele tem esse direito. Sim. Que é ser cerceado várias vezes por falta de conhecimento. Então, assim, é importante que a população ela entenda, né, seus direitos constitucionais para que ela possa exigir o que é direito dela. E, assim, o gestor público, ele é um prestador de serviço. E ele, como prestador de serviço, ele jamais, em hipótese alguma, ele pode cercear esse direito constitucional. Professora Glaucia, ele acabou já, que pena! Muito obrigado pela sua participação. Eu fico muito feliz em conhecer, porque foi um banho de informação aqui. A facilidade com que a senhora desenvolve o tema, e peço desculpas às vezes pelo tom, mas a senhora entende. Claro, com certeza. A senhora sofreu na pele, eu vou repetir, sofreu na pele, sabe de onde vêm os recursos, sim, inclusive como pesquisadora da área de mineração, o dinheiro passa por tudo isso aqui, quando chega bem aqui, a senhora vai numa UPA e não consegue ser atendida. Imagine o cidadão comum que nesta hora dos acontecimentos, sim, já vem sendo assediados por oportunistas eleitoreiros. Isso é um discurso, tá certo? Mas um desabafo, de indignação, né? Que é um desabafo, e as pessoas às vezes, faça de conta que aceite. Olha, eu vi uma frase de uma senhora, octogenária, disse, meu filho, depois de muitos anos enganada, sabe o que é que eu faço? Eu faço de conta que acredito que eles estão me enganando. Eu faço de conta que eu sou enganado. Igual um jogador de futebol que disse, eu faço de conta que... Eles fazem de conta que me pagam, eu faço de conta que eu jogo bola. Eu me lembro do meu querido Paulo Fernando Bad Boy, que o Vampeta dessa entrevista. O Bad Boy que está aí lutando e já está na sua live do Chumbo Grosso, depois de mais de 40 dias entubado. Esse caboclo é um guerreiro. Nossa. O Bad Boy é um guerreiro. Muito obrigado, professor. Alguma coisa a acrescentar que me escapou? É justamente isso, né? A população ela tem que ter assim, se conscientizar e assim, fazer uma análise da própria vida. Você está tendo qualidade de vida, você está tendo bem-estar, todas aquelas promessas que foram feitas há anos, há décadas, elas foram cumpridas. Então é só, assim, pensa com bastante assim, carinho se essas pessoas elas estão fazendo jus ao seu voto. Então, é algo que é importante você fazer essa análise sobre o que ela está agregando valor na sua vida. Tá bom? Muito bem. Muito obrigado, professora Glaucia Medeiros. E eu poderia só fechar aqui uma coisa dentro desse campo, tá? Que é uma variação do não vendo o seu voto. Isso vale para você e para mim, para nós. Para nós. Fique tranquilo, avise para as outras pessoas que não sabem. Você já sabe, mas avise as outras pessoas. Nenhum político sabe se você votou ou não nele. Verdade. Tá bom? É mentira quando ele pede o seu título de eleitor para lhe monitorar. Verdade. É mentira. Verdade. Ele não vai saber. Eu tenho desconfiança da urna eletrônica. Eu faço parte desse grupo. Eu sou desse grupo também. Tá? E eu tenho meus motivos. O impresso a gente deveria cobrar. Então, mentira, viu? E que você não pode fotografar, avise para outras pessoas que não sabem. Graças a Deus você já sabe. Mas tem muita gente que ainda não sabe e que ainda é ludibriada com o 7-1 da politicagem no nosso país. A gente tem que lutar contra isso. Com certeza, com certeza. Se não houvesse um aperto, uma mão apertada na economia nesses últimos
18 meses, não teria essa farta distribuição do auxílio emergencial, não chegando a quase 1 trilhão. Com certeza. E não esqueça, desenvolvimento sustentável, ele não está preso somente no ambiente, no meio ambiente, nem está preso somente na economia e pouco menos somente na sociedade. É justamente um casamento ao qual esses três eles precisam ter o mesmo peso e a mesma medida. Se alguma política, algum projeto, ele está pendurado mais para um lado, ele não é sustentável, tá bom?